Vamos para a palavra de hoje e creio que ela vai te abençoar. E esta é uma mensagem de Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, a queda do homem. Aliás, Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? Deixa eu te lembrar o que Deus disse para Adão no capítulo anterior. Deus disse, de todas, diga todas, de todas as árvores do jardim, ou seja, de todo o universo, aliás, de todo o planeta, melhor dizendo, e de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Não apenas comer, mas livremente, no hebraico duplicado. Comer, comer, comer. Akal em hebraico. Não é assim que dizemos? Come, come. Até na nossa língua. Quando o nosso coração está muito generoso, nós dizemos come, 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 livremente. Temos essa palavra duplicada no hebraico, ou seja, coma livremente. Deus é tão generoso que ele disse ao homem, coma livremente. Livremente. Agora a serpente vem e tenta fazer Deus parecer mesquinho. Esse é o princípio de toda tentação. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Uau! Isto é exatamente o oposto. Ok? Isso faz Deus parecer o quê? Mesquinho. E Deus disse, comam livremente dos frutos. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ah, ela esqueceu da palavra livremente. Ok? Então ela já está entrando na mentira do inimigo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o que é o conhecimento do bem e do mal? Qual é o problema? É a mesma mentira. Veja, quando Eva disse isso, Eva acrescentou. Ela tirou da palavra de Deus, e toda heresia se baseia em tirar algo da palavra ou acrescentar à palavra. A mentira do diabo é descarada. Deus não disse que você pode comer de todo fruto? Mentira descarada. Então, Eva disse, Deus disse para não comer nem tocar. Deus não disse para não tocar. Para que não morrais, ela acrescentou. Certo? E o que a serpente fez foi pegar um fruto, tocar a mão dela e dizer, você não morreu. Pode comer. Então não acrescente a palavra de Deus. Próximo versículo diz, certamente vocês não morrerão. Significa o quê? Ela estava mentindo, e é a mesma mentira hoje. O que a árvore do conhecimento do bem e do mal representam hoje? Ela representa a lei. A árvore da vida, Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a árvore da vida. Mas o que há de errado no conhecimento do bem e do mal? Nós achamos que se o homem souber o que é o bem e o mal, ele vai escolher o que é bom e rejeitar o mal. Nada está mais errado do que isso. Amém? Só Jesus pode fazer você viver a vida. Uma vida santa, vitoriosa, de superação, uma boa vida. Então o conhecimento do bem e do mal é uma representação da lei. A árvore representa a lei. E a mesma mentira o diabo conta hoje para os cristãos, dizendo, você pode guardar e se alimentar da lei. Se guardar a lei, nada vai acontecer. Vocês serão santos, serão iguais a Deus. Serão mais piedosos guardando a lei. Não, meu amigo, você morrerá. Se tentar guardar a lei, você morrerá. E eu estou falando da lei de Deus aqui. Amém? O ministério da morte gravado em pedras. São os 10 mandamentos. Estão aqui, igreja? A mesma mentira vem sendo perpetuada. As pessoas dizem, se guardar a lei você não morrerá. Eu creio que a primeira tentação de Jesus, quando o diabo disse, transforme as pedras em pão. Literalmente, eu creio que o diabo estava dizendo para Jesus, se as pedras dos 10 mandamentos estavam ali, eu não sei. Mas o diabo diz, tire o seu pão desta pedra. Obtenha seu alimento a partir da lei. Jesus disse, não, eu vivo pela boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? E o que sai da boca de Deus? Este é meu filho amado. E em você encontro o meu prazer. Amém? Deus coloca Adão e Eva em meio a uma obra consumada. E eles agiram como se não fossem completos, quando já eram iguais a Deus. Então o diabo os enganou, dizendo que eles tinham que fazer algo para se tornarem aquilo que Deus já os havia criado. A tentação hoje é a mesma. O diabo diz, faça isso porque você não é completo em Cristo. Faça isso, assim você será justo e Deus vai te abençoar. A mesma mentira. Amém? Continuando. Certo, agora foi isso que Eva fez. Verso 6.
E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu. Onde estava Adão nessa hora? Continue lendo. E deu também ao seu marido, e ele o comeu com ela. Com ela significa que Adão estava lá. Sabe o motivo da sua tristeza? Quando o médico diz, sabe, você tem este problema e tudo mais. Quando você ouve o seu filho chorando lá no meio da noite. Quando você vai a um funeral. Lembre-se disso. O mal triunfa, porque os homens bons ficam em silêncio. Isto é, Adão estava lá e ele sabia o que Deus tinha dito. Adão ouviu aquele vendedor, aliás, o diabo, amém? Falando com sua esposa, uma mentira, uma meia mentira, a resposta da esposa, acrescentando a palavra de Deus e ele... Adão! E os olhos de ambos foram abertos. Pare. Ou seja, Deus fez o homem completo. A única coisa que ele disse foi, escolha, qual árvore vai abrir os seus olhos espirituais? Quer que seus olhos se abram para a lei ou quer que seus olhos se abram para a graça de Cristo? Estão aqui? Amém? E escolheram a árvore errada. Ok? E seus olhos se abriram mesmo assim, mas agora estão abertos para o quê? E eles souberam que estavam nus. Isto é, a lei sempre te faz sentir insuficiente. Você não é bom o suficiente, tem algo faltando em você. Certo? Você tem amigos assim? Aliás, eles não são amigos. Que te fazem sentir que tem algo errado com você, que você está sempre em falta. Então, quando seus olhos foram abertos para a árvore errada, souberam que estavam nus. Certo? Ou seja, puf, a glória foi embora e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Agora vamos ver como Deus restaura as coisas, porque tudo veio a partir da queda. Hoje, hospitais, como eu disse, graças a Deus pela vida dos médicos, mas não vivemos num mundo perfeito. E não é culpa de Deus. Deus nunca quis que o homem passasse por isso, ok? Deus fez um mundo lindo e o pecado trouxe a morte. E a morte trouxe tudo que você vê ao seu redor. As coisas estragam, elas morrem, as pessoas dormem na pregação. Eu quis encaixar isso também. Amém? E não há mais energia, as pessoas estão cronicamente cansadas, fatigadas. Deus nunca quis que fosse assim, Deus queria que você vivesse... Oh, yes, eu estou vivo, amém? Então, o que Jesus fez? Após ressuscitar dos mortos, a Bíblia diz em Lucas 24 que no jardim havia um casal, Adão e Eva. Vamos ver outro casal. Apesar de toda a multidão, o Senhor escolheu, depois de ressuscitar, ele escolheu focar em um casal. O Senhor e Senhora Cleopas. Eles estavam no caminho de volta de Jerusalém para Emaús, onde moravam. Caminhavam juntos e Jesus caminhava com eles, e a Bíblia diz que ele os impediu de verem quem ele era fisicamente, e ele disse, por que estão caminhando tão tristes? Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Você é um estrangeiro? E começaram a falar o quão decepcionados eles estavam, porque achavam que Jesus era o Messias, e ele é o Messias, mas eles tinham uma ideia diferente do Messias. Não sabiam que ele precisava morrer pelos pecados. Tinham a ideia de um Messias conquistador. Isso acontecerá quando ele voltar. Mas antes, o problema precisava ser resolvido. A doença precisa ser curada. Amém? E não sabiam disso. Ok? E Jesus respondeu, veja isto. E Jesus respondeu, ó tolos. A palavra tolo aqui, no grego é sem entendimento. E tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Eu já disse antes que na igreja há dois grupos de pessoas. Há pessoas sem entendimento que não receberam ensino, um bom ensino da palavra. Amém? E o outro grupo é aqueles que recebem o ensino, mas demoram para crer. São rápidos para crer naquilo que é mal. Conte algo ruim, eles acreditam. Amém? Conte algo bom e eles demoram a crer. Todavia, esses dois grupos não são negligenciados. Deus proveu uma resposta. E no verso 27 diz assim, começando por Moisés. Moisés significa os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés. E todos os profetas, ou seja, Reis e Crônicas, os profetas históricos. Amém? E explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas concernentes a seu respeito. Amém? Agora anote, quando Jesus ensina a Bíblia, ele ensina coisas ao seu respeito. Por quê? Ele é a árvore da vida. Amém? E aliás, era um domingo. Ele fez isso num domingo. Ele demonstra a todos os líderes e pastores o que deve acontecer em suas igrejas todo domingo. Devemos ensinar, seja no Velho ou no Novo Testamento, as coisas a respeito dele. Próximo versículo.
E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eu li isso antes e pensei, por que o Senhor gostaria de ir mais longe? Sabe, são 13 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Veja novamente, observe o verso 27. Ele começou por Moisés e por todos os profetas. Na verdade, os judeus têm o Velho Testamento dividido em 3 partes. Diga 3 partes. Moisés, os primeiros 5 livros, então os profetas e a última parte do Velho Testamento, os Salmos. Ele queria continuar e falar dos Salmos a seu respeito, mas já tinham chegado em casa. Estão comigo? Mais tarde, neste mesmo dia, no mesmo dia, quando perceberam que era Jesus, ele desapareceu, o marido e a esposa se levantaram e voltaram para Jerusalém. E em Jerusalém chegaram no cenáculo. Amém? E contaram aos discípulos o que havia acontecido e Jesus apareceu. Veja o que Jesus fez desta vez. No mesmo dia, então Jesus disse a eles: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ao meu respeito. Até os salmos falam sobre Jesus. Bem-aventurado o homem que medita na minha lei de dia e de noite é o Senhor Jesus. Tudo que ele toca prospera. As suas folhas nunca murcham. Aleluia! Amém! Agora veja isso, volte para Lucas 24. Na parte anterior, então aconteceu que ele entrou na casa porque disseram, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que o convidado virou o anfitrião. Amém? Ele se assentou à mesa com eles e tomou o pão. Primeiro, se assentou, tomou o pão, abençoou, partiu em quarto lugar e deu-lhes, ou seja, 5. 5 é o número da graça. Ele demonstrou graça, entregando a eles a comunhão. Veja a comparação. Um casal, em Gênesis. Amém? Eles receberam. Na verdade, eles pegaram. Volte para Gênesis, certo? Ela tomou. Ela comeu. Ela comeu antes de dar para o seu marido, como algumas mulheres hoje. Tome as sobras. Aqui estão as frutas azedas e duras. Ela tomou. Ela comeu. Então deu. Aliás, aqui é a primeira vez que a palavra deu aparece entre homens. Deus usa esta palavra em Gênesis 1 durante a criação, é claro. Mas aqui é a primeira vez que o homem dá algo, porque é difícil para o homem dar, e deu a coisa errada ao seu marido. Agora, veja isto. Os olhos foram abertos e perceberam que estavam nus. Agora, olhe para Lucas. Jesus deu a eles. Quantos entendem isso? Ele abençoou e entregou a eles. As bênçãos devem ser recebidas. Você não toma algo que não te pertence. Se Deus não entregou a você, talvez Ele queira que você espere um pouco. Mas não pegue. Davi tomou Batseba, a mulher de outro homem, e Deus disse, o que há de errado com você? Se não era o suficiente, você deveria ter me pedido, e eu teria dado. Homens, estão ouvindo? Você não está feliz com a sua vida íntima? Você já pediu ao Senhor? Que silêncio que ficou nesta igreja. Você já pediu a Deus? Vocês não têm porque vocês não pedem. Deus é capaz de multiplicar, de transformar água em vinho. Deus é Deus, amigo. Amém? A questão é a seguinte, Ele tomou. Muitas vezes as pessoas pegam, ao invés de receber de Deus. Deus quer te entregar. Amém? Mas você quer pegar. E você pega aquilo que você não precisa, e sim aquilo que você quer. E então, você se machuca. Você fica frustrado, desapontado e culpa a Deus. Mas quando Deus te dá, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. E aquilo te alegra, porque recebeu o que Ele te entregou. Estão aqui, igreja? Aleluia! A ceia. Veja, nós não tomamos a ceia, nós recebemos a ceia. O que isto significa? Que é o Senhor nos entregando. Ora, toda a queda, como eu disse, a razão pela qual existem doenças, enfermidades, envelhecimento, morte, tudo veio como? Comendo. Singapura, comendo. Comer a árvore errada trouxe a queda. Veja como o Senhor restaura todas as coisas. Temos outro casal aqui. Amém? Desta vez, o nome de Eva não é mencionado, porque Eva dominou. Então o nome da senhora Cleopas não é mencionado.
Deus está restaurando tudo. Agora Jesus ressuscitou. E ao invés da árvore do conhecimento, ele lhes deu a árvore da vida, a ceia. Percebem onde isto coloca a ceia, igreja? Coloca num pedestal divino, num lugar central. É por isso que tomamos ceia toda semana. Graças a Deus pela comunhão. Nem mesmo os pobres ficam de fora da comunhão. Sabe, se você é rico, você tem acesso aos melhores remédios. Sabe, muitas coisas que na verdade são muito boas, elas são também muito caras. Isso no mundo, mas com Deus, todos têm acesso. Amém? Mas a sua própria simplicidade e beleza, sabe, nos confundem, não entendemos, porque esquecemos de toda a queda do homem. Se você não acredita, basta sair e você verá em todo lugar. Basta passar por um cemitério e você verá a queda do homem. E tudo isso acontece por conta daquilo que o homem comeu. Então, da mesma forma, ele entrega aos homens algo para comer, para restaurá-lo. E ele tomou o pão, ele partiu o pão representando que o seu corpo seria partido. E agora comam do meu corpo. Agora no próximo versículo, veja o que aconteceu. Agora os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Quando os olhos de Adão e Eva foram abertos, eles perceberam que estavam nus, perceberam que foram destituídos, perceberam a sua falta. Já este casal, quando seus olhos foram abertos, esqueceram de si mesmos e o reconheceram. Reconhecê-lo é vida, reconhecê-lo é saúde. Você pode ter certeza que eles se tornaram o casal mais saudável. Como eu sei disso? Foi imediato. Sabe por quê? Acabaram de caminhar 13 quilômetros de Jerusalém até a cidade de Emaús, são 13 quilômetros. Logo depois que reconheceram Jesus, disseram, não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? Quando você ouve sobre Jesus, o coração queima. Sabe por quê? Porque o seu coração foi criado para ele. E ele não se satisfaz com filmes, com músicas do mundo, com relações terrenas. Você foi feito para algo maior. Algo melhor, algo eterno. Tudo bem com estas coisas, elas têm o seu lugar. Mas Cristo deve ter todo o seu coração. Então, os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Eles tinham andado 13 quilômetros. Deviam estar cansados. Outro dia eu caminhava no nosso prédio. Não fui de elevador porque ele estava sendo usado pela manutenção, pelos trabalhadores. E a escada rolante não estava funcionando, então eu tive que subir de escadas até o 5º andar, onde eu pregaria. E eu cheguei assim. Obrigado, Jesus. Por suas pisaduras eu sou sarado. E eu acho incrível o Jack, porque o Jack sobe e desce essas escadas quase todos os dias, sabia? E recentemente jogou uma partida inteira. Uma partida de futebol. E ficou firme. É algo meio maluco, não é? Depois de trabalhar num lugar como esse, subindo e descendo depois de jogar futebol, e jogar uma partida inteira. E eu perguntei para ele outro dia, eu acho incrível porque ele já está na casa dos 50 e eu quase não o vejo doente. Às vezes eu o vejo com o joelho inchado, o tornozelo inchado, mas é sempre por causa do futebol. Mas não tem problema no pulmão, no coração, e ele nem observa aquilo que ele come um monte de besteira. Pelo menos quando ele está comigo. E eu conheço gente que só come comida orgânica. Até a camiseta rosa dele deve ser orgânica. E sabe, outro dia eu perguntei para o Jack qual é o seu segredo e ele, pastor, eu de fato creio que é a ceia. Quando ele participa da comunhão é com muita fé. A ceia não é algo mágico. É algo que se deve participar com fé. É por isso que estou ensinando isto hoje. Para que a fé surja no seu coração. Para você participar com inteligência espiritual, entendendo a provisão que Deus entregou. Amém? Ele me contou que enquanto jogava futebol esses dias, jogando contra um outro time cristão, ele disse que um outro cara chegou nele e disse, fique esperto, eu vou pegar você durante o jogo. E ele comentou que aí ele pegou a bola e estava correndo e percebeu aquele cara vindo. E sabia que ele não tinha boas intenções. E quando o Jack percebeu, o cara deslizou e os dois caíram ali no campo. E o Jack levantou, amém? Se sacudiu e voltou a jogar. Que aí percebeu que o cara que queria machucá-lo ainda estava no chão. E quando o jogo acabou, tiveram que carregá-lo. O time teve que levá-lo até o seu carro.
Eu disse, Jack, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Amém? Glória a Deus. Você acredita que ele já está na casa dos 50? O cabelo dele parou de cair quando ele começou a crer, aliás. Eu o conheço faz muitos anos e ele está crendo firme e o cabelo dele parou de cair. A questão é a seguinte: toda semana recebemos testemunhos de pessoas de outros países, pessoas que receberam revelação, pessoas que entenderam, que receberam, com gratidão e ação de graças. Não diga, qual a relevância disso? Não, receba isso como uma revelação. Mas o que um pedaço de pão pode fazer? O pedaço de um fruto trouxe toda a queda, trouxe a morte. Como podemos subestimar isso? O corpo de Jesus. Deixe-me concluir mencionando isso. Glória a Deus, estão comigo? Aliás, eu dizia o seguinte: eles tinham andado 13 quilômetros. Depois de receber a ceia, o que fizeram? Eles se levantaram naquela mesma hora, e já era tarde da noite. Retornaram para Jerusalém, andaram mais 13 quilômetros. Agora me diga que não estavam curados. Me diga se eles não foram renovados. Me diga se não foram revigorados. Aleluia! Amém! Andaram mais 13 quilômetros. E encontraram Jesus no cenáculo. E dessa vez Jesus concluiu: Moisés, os profetas e os salmos. No cenáculo. Então, no nosso cenáculo, teremos a nossa comunhão. Porque primeiro Jesus instituiu a comunhão no cenáculo. E também no cenáculo explicaremos Moisés, os profetas e também os salmos. E tudo falando sobre Jesus. E no cenáculo, nós veremos milagres. No cenáculo, amém? Você será renovado. Talvez você tenha sido diagnosticado com certas coisas, mas Deus vai cancelar com a própria morte. Obrigado, Jesus. Na antiga Israel, e eu vou finalizar aqui, nos Salmos, a Bíblia nos conta a respeito da primeira Páscoa. Ele também feriu os primogênitos da sua terra, da terra do Egito. Deus matou todos os primogênitos do Egito, o principal de suas forças. Ele também retirou o seu povo dali, com prata e ouro. E não havia nenhuma pessoa fraca entre as suas tribos. Amém? Agora, antes de chegarmos aqui, eu preciso te dizer algo rápido. Lembre-se da regra da primeira menção. A primeira vez que a palavra pão é mencionada, não é algo bom. Está ligado ao estresse. Amém? Deus disse a Abraão, com o suor do teu rosto comerás o pão. É a primeira vez que aparece pão. A primeira vez que vinho é mencionado também não é algo bom. Noé, após o dilúvio, se estabeleceu como agricultor. Passou a ter uma vinha e ficou embriagado com o vinho. E acabou se despindo. Então, o pão por si só não é bom. O vinho por si só não é bom. Mas a primeira vez que pão e vinho aparecem juntos é encontrado aqui em Gênesis 14. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e aqui é a comunhão. E houve uma grande bênção. Aleluia! Algumas igrejas, alguns cristãos enfatizam bastante a vida de Jesus. Amém? Muitos deles não acreditam na divindade de Cristo, somente na sua vida, o pão, mas não enfatizam a importância do sangue. Então, do lado de cá, que é mais comum, quando eles participam da ceia, eles dizem que o sangue é mais importante, porque o derramamento do sangue é para o perdão dos pecados, e eu concordo. Mas para que é o pão? E dizem, o corpo foi partido pelos pecados. Aí temos um problema. Eles não estão fazendo distinção. Pão e vinho devem ser tomados juntos. O pão tem um propósito. O corpo dele foi partido para reconstruir o seu. E o sangue foi derramado para remover o pecado do seu corpo saudável, da sua vida. Amém, igreja? Ok? E o que acontece no dia seguinte, após a Páscoa? E eu vou finalizar aqui. Aconteceu que, quando Israel saiu, a Bíblia diz, Deus os tirou de lá com ouro e prata. Não tem outra palavra a não ser prosperidade. Amém? E não havia nenhum fraco entre as suas tribos, nenhum doente, nenhum enfermo.
Ninguém fraco. Sabe quantos eram nas tribos? Estudiosos dizem entre 2 e 3 milhões. Não havia nenhum fraco. Não havia nenhum vovô andando de cadeira de rodas. Cecil DeMille não nos mostra a verdadeira imagem. Conhecem o filme Os 10 Mandamentos? Um velho sendo carregado numa maca. Tem também um cara andando de muletas, andando assim. Isto não reflete a realidade. Por que Hollywood não segue simplesmente a Bíblia? Ela é mais poderosa, amém? Ela é mais excitante, eu afirmo a vocês. Naquela manhã, os vovôs saíram correndo atrás das suas vovós. Nenhum fraco. O que é isso? É saúde. Você tem aqui prata e ouro, que é prosperidade. Então, Pastor Prince, você é um daqueles pregadores que pregam saúde e prosperidade. Sim, eu me declaro culpado. Muitas vezes, outros cristãos, outros crentes que falam contra a prosperidade, olhem para a casa deles. Alguns anciãos da igreja que falam contra a prosperidade, sabe, eles têm grandes casas. Tem mais de uma casa, tem alguns carros, viajam para os melhores lugares várias vezes no ano, e então eles dizem, a prosperidade é do diabo. Sabe, tem alguma coisa de errado. Devemos ter consistência, não devemos ser gananciosos, não devemos ser materialistas. O dinheiro é para ser usado, as pessoas para serem amadas. O nosso prédio deve ser usado, as pessoas lá dentro amadas. Este é o propósito. Amém? Amém? Eu te afirmo isto. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Ok? Amém. Então, não havia nenhum fraco. E a palavra fraco aqui em hebraico é kashal. Sabe o que significa kashal? Kashal significa, eu fiz um pequeno estudo aqui, vejam só. E significa tropeçar, cambalear, vacilar. O primeiro lugar são as pernas. E precisavam de pernas curadas, porque estavam prestes a marchar pelo deserto. Deus curou suas pernas. Eu disse, Deus curou suas pernas. De tropeçar, cambalear, vacilar, Deus curou. Curou os joelhos, tornozelos, Deus colocou força nas suas pernas. Até o bisavô estava andando e não sendo carregado. Ninguém tropeçando, ninguém cambaleando. E eu estudei a palavra hebraica para kashal. Esta palavra fracos traz a ideia de pernas que tremem. A palavra kashal fala novamente das pernas. Pessoas com mais idade tendem a tremer bastante. Tremem as pernas, as mãos e principalmente as pernas. E eu perguntei ao Senhor, uau, o Senhor curou as pernas. Não havia nenhum manco. Amém? O mundo nos diz, o mundo afirma, não se conforme com o mundo. O mundo afirma, quando você envelhece, pode esperar as doenças. Quando você liga o rádio, 1 em cada 5 pessoas, eu desligo o rádio. Amém? Porque eu não culpo essas pessoas. Ainda estão debaixo da maldição de Adão. Mas eu e a minha casa estamos debaixo de Cristo. Estamos debaixo da graça. Nós recebemos a comunhão. Amém? Estão ouvindo, igreja? E a minha Bíblia diz, conforme os seus dias, assim será a sua força. Está literalmente dizendo, conforme os seus dias aumentam, as suas forças também aumentam. Amém, aleluia. O mais importante é que quando você se sente cansado, saiba que é um sintoma enganoso. Não fique dizendo, eu estou ficando velho. Não faça isso. Vamos lá, deixe-me concluir. E eu perguntei para o Senhor, por quê? Por que as pernas? Por que este foco? Como receberam? Voltando para os Salmos. Aliás, o Egito ficou feliz quando eles partiram. Amém. E eles saíram com muito ouro e prata. 3 milhões de pessoas saíram de lá. 3 milhões de milionários com ouro e prata. E nenhum deles estava mancando, tremendo. Amém? Eles marcharam com pés curados. Algo aconteceu na noite anterior. Uma noite muda tudo. Uma noite. Vejamos o que aconteceu para finalizar. Ok? Êxodo 12. Deus falou sobre ter um cordeiro para a Páscoa, e o cordeiro deveria ter 1 ano. Um cordeiro de 1 ano é muito amável. É muito bonito. É um cordeiro. Jesus é um cordeiro. É um cordeiro de 1 ano. Não é totalmente crescido. É muito bonito. É muito adorável. E Deus queria que as criancinhas da casa... Porque o cordeiro ficou com eles durante 4 dias. Do 10º ao 14º dia. Amém? E começavam a amar o cordeiro... Por 5 dias, na verdade, e começavam a amá-lo. E sabe, quando tinham se apegado, era o momento de matá-lo. E isto é para retratar um pequeno vislumbre, a sensação minúscula
do coração do Pai por seu Filho. Deus entregou seu Filho a um preço altíssimo pelo seu amor por nós. Ok? Então matava-se o cordeiro. Estava estudando ontem no livro de Apocalipse, diz um cordeiro guiará o povo de Deus. Em Apocalipse, um cordeiro guiará. A palavra guiar no grego, pastor. Um cordeiro vai pastorear o rebanho de Deus. Não é interessante quem é o cordeiro? Jesus. Só os que são bons cordeiros podem se tornar bons pastores. Como o princípio do sumo sacerdote. E isto foi um bônus, aliás. E Deus diz, não comam um cordeiro, não comam cru. O sangue derramado deve ser passado nos batentes. Deve ser passado na direita, na esquerda e em cima. Formando uma cruz. Percebem isso? E lá dentro, o que acontece com o cordeiro? Ele é assado. Ele é assado. Sabe, tem pessoas que ensinam sobre Jesus, pessoas da nova era, que ensinam Jesus como homem perfeito, que domina as leis do universo. Sabe, eles estão o comendo cru, porque nunca falam sobre o sangue e nunca falam sobre a cruz. Ali é o lugar do fogo. Ali é o lugar do julgamento. Amém? E Deus disse, não comam do seu filho, não comam do cordeiro cru. O cordeiro que derramou sangue, para que o anjo da morte passasse, porque se não houver sangue na porta, muito embora fossem judeus, hebreus, ainda assim morreriam. Porque não foi somente os egípcios que pecaram, os hebreus também pecaram. A única razão do anjo da morte pulá-los não era por quem eles eram, mas por causa do sangue derramado. O sangue significa o quê? O anjo da morte vem com olhos de julgamento e ele diz, aqui houve pecado, mas houve também uma punição, está aqui. Porque se eu os punisse agora seria errado, seria injusto. Ok, está limpo, próxima casa. Entendem? O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro está na sua porta. O que faziam lá dentro? Eles estavam comendo. Amém? Assado no fogo. Não comam cru, nem cozido em água. Não diluam Jesus. Mas assado no fogo. Agora vejam isso. Com sua cabeça e suas pernas. Quando participar da ceia, se seus olhos estão enfermos ou com algum problema, participe. Isso ajuda às vezes. Não pense em Jesus no sentido de comer dele, mas o veja como cordeiro. E você come o olho do cordeiro. Você come da parte que acredita que precisa. Se você está com um problema no fígado, quando comer, não veja apenas o pão, mas veja o corpo de Jesus. E você come do seu fígado. As pernas dele, por suas pernas. As pernas doentes, pelas pernas dele. And I will fall at your feet. I will fall at your feet. And I will... Sabe, os pés de Jesus é o lugar onde todos cairão e jamais sairão de lá. Todos que adoram Jesus têm pés firmes. Belos são os pés daqueles que pregam o evangelho. E ele diz, eu te entrego meus pés, que estão pegando fogo. Comam. Não é à toa que no dia seguinte eles andaram. Uma noite muda tudo. Verão isso hoje. E pastor, e sobre a cabeça? É a sua inteligência, a sua sabedoria? Lembre-se que a Bíblia diz sobre aquele casal em Emaús. Eles participaram do pão e aí? O que aconteceu? Bang! Reconheceram Jesus. Bang! Os olhos foram abertos. Bang! Se abriu o entendimento. Eu creio que você fica cada vez mais inteligente quanto mais você comunga, porque está participando da sua cabeça, da sua sabedoria. Sabe quando você tenta falar com seu amigo sobre a graça e seu amigo olha para você? Quantos entendem? Todos vocês conseguem ver algo que eles não enxergam, porque o seu entendimento foi aberto. Nós somos literalmente troféus da sua graça. Senão estaríamos aí perseguindo a vaidade das vaidades. Pois tudo aquilo que eles buscam, nós já encontramos nele. Uma noite, não só a cabeça, mas também as entranhas. Aliás, até os dias de hoje na Turquia, eles comem o intestino da ovelha. Parece que assado é algo saboroso. Isto é a cultura deles, mas qual é o ponto aqui? Qual é a verdade? Sabe quando você está andando no deserto, você não quer ter diarreia, você não quer ter problemas estomacais. Então, seja lá qual for o problema que você tenha nos órgãos internos, quando você participa, também é queimado. Os órgãos internos de Jesus foram queimados para que o seu seja curado. Seja lá o seu fígado, o seu coração,
suas artérias, são todos órgãos interiores, ou seja, suas entranhas. Não é apenas intestino, a palavra hebraica aqui significa todos os órgãos interiores. Eles comeram? Uau! Por conta do tempo, vamos para o versículo 11. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, com as sandálias nos pés, e vosso cajado na vossa mão, e comereis com pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. O que significa? Deus está dizendo, quando comer, fiquem prontos. Quando comerem, fiquem prontos. Para o quê? Com o cinto na cintura, calçado nos pés e um cajado. Esta vestimenta é para quê? Se preparem para sair. Se preparem para a libertação física. Em muitos lugares, quando participam da ceia, eles não ficam na expectativa da cura física. O Senhor está dizendo, quando participarem, estejam prontos para uma libertação física. E no dia seguinte eles saíram, e ninguém estava fraco, ninguém estava mancando, ninguém estava tropeçando e caindo. Aleluia! Uma noite muda tudo. Ficaram plenos e jovens, como aquele casal que voltou para Jerusalém, que em um dia caminharam praticamente 30 quilômetros. Ficaram jovens de novo, fortes de novo. E todo Israel saiu naquela noite, na manhã após aquela noite, cantando. Tonight we are young, and we will set the world on fire, and burn brighter than the sun. Tonight we are young. Conhecem este hino? Quando estiver na mesa do Senhor, não se engane pela simplicidade. Amém? As coisas de Deus são simples, mas poderosas. É algo que, se tiver olhos para ver, toda a queda aconteceu porque alguém comeu. E toda a queda é revertida na sua vida por sempre comer. Jesus disse: quem comer deste pão e beber deste sangue permanecerá em mim. João 6, e eu nele. E a palavra permanecer é a mesma palavra que habitar. Em João, habite em mim, que eu habito em você. Mais uma vez, em João 6, aquele que mastiga deste pão e bebe deste sangue permanece, habita. Em grego, menô, habita em mim. E eu nele. Descobrimos o segredo de permanecer em Cristo. Amém, igreja? Hey! Estou pregando muito feliz. É isso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, igreja, todos de cabeça baixa e olhos fechados neste lugar. E também neste mesmo mover, meu amigo, vocês podem participar pelos seus filhos também. Sim. Não coloque o pão na boca do seu bebê, ok? Ele ainda não está pronto. Pais, vocês podem participar em nome dos seus filhos. Podem tomar em nome da sua família. Eu me lembro que uma vez eu tomei em nome de um pastor de outro lugar por um milagre em sua vida. E depois de um tempo o milagre aconteceu e eu fiquei feliz. Você pode fazer coisas assim. Coisas entre você e Deus. Amém? Não tome apenas para si. Amém? Sabe, uma imagem que o diabo teme mortalmente é a imagem dos elementos da ceia do Senhor nas mãos de um crente. Ele teme isso. Ele tem tanto medo que tentará levar os ensinos da ceia a um extremo, onde tudo se torna espiritual. Não espere libertação física. Ou tentará te levar a outro extremo da transubstanciação, onde o corpo se torna real e Jesus é crucificado de novo, ao invés de lembrarmos o que ele fez. Quando participamos da obra que sabemos que já foi consumada. A obra está consumada. E participamos com gratidão de uma obra consumada. Posso ouvir um amém? Amigo, se você está aqui hoje e você ainda não conhece esse Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória no céu para morrer na cruz pelos seus pecados. Amigo, Ele te ama. E neste momento Ele está na porta do seu coração e Ele quer entrar, porque Ele te ama. Ele quer trazer tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para a sua vida. O perdão dos pecados, a presença do Espírito Santo, intimidade com Deus Pai, o Criador dos céus e da terra.
e saber que você nunca, jamais passará por um julgamento novamente. É o que Ele quer trazer para a sua vida. Você permitirá? E como eu faço, pastor? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez por você. Se esse é você, onde quer que você esteja assistindo, faça essa oração comigo agora. Fale isso com o coração. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu creio que Ele morreu naquela cruz por todos os meus pecados. Ele recebeu o meu julgamento, morrendo em meu lugar, para que eu nunca mais fosse julgado novamente. Deus jamais poderá me condenar. Nunca mais. Porque Deus é santo. Deus Pai, obrigado por me amar. E obrigado por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Estou perdoado para sempre. Eternamente salvo. Grandemente amado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém, amém. Glória a Deus, aleluia.